Gabriel Van Helsing recebeu ordens do Vaticano para procurar e destruir o Conde Vladislaus Drácula, uma tarefa que não deixa Van Helsing muito feliz. Ele está cansado de matar monstros para a igreja apenas para ser rotulado de assassino, com uma recompensa por sua cabeça pelo público. Ele também deseja ter suas memórias de volta, algo que lhe foi tirado devido aos seus pecados anteriores. O cardeal Ginete explica que essa tarefa é importante porque, 450 anos atrás, um cavaleiro da Transilvânia chamado Valérius, o Velho, fez uma promessa a Deus de que sua família nunca descansaria ou entraria no céu até derrotar Drácula. No entanto, Drácula ainda está vivo, mas apenas 2 descendentes de Valério permanecem, a princesa Ana e o príncipe Velka. O tempo está se esgotando para a família Valérius e a igreja está determinada a salvar suas almas. Van Helsing, armado apenas com um fragmento da pintura, anéis de alho, água benta, uma estaca de prata, um crucifixo, uma besta automática e um monge Cal, que do Vaticano, parte para a Transilvânia. A chegada de Van Helsing à Transilvânia não foi bem recebida porque os transilvânicos não gostam de estrangeiros. Enquanto a princesa Ana ataca seus negócios, Van Helsing percebe 3 arpias voando em sua direção. Elas são as 3 noivas de Drácula, Aleera, Marica e Verona. É óbvio que ele está tentando proteger Ana. Na verdade, elas conseguem pegar Ana várias vezes, mas Van Helsing consegue recuperá-la. Ele acaba destruindo Marica mergulhando sua besta em água benta antes de atirar nela com uma flecha. Estranhamente, os aldeões estão zangados com Van Helsing por matar Marica. Eles explicam que os vampiros matam apenas 1 ou 2 por mês para satisfazer suas necessidades. Agora, graças a ele, eles vão matar outros por vingança. Mesmo Drácula não está feliz com isso. Agora ele não só tem uma noiva a menos, mas 1 ano atrás, depois que Victor Frankenstein montou seu próprio laboratório, os aldeões incendiaram seu laboratório, e Drácula precisava do monstro para dar vida à sua prole. Os filhos de Drácula nasceram mortos e devem ser reanimados. Então, apenas alguns dias atrás, o grande Valérius eliminou o lobisomem de Drácula com uma bala de prata, embora tenha custado a vida do grande príncipe Velkan quando o lobisomem o agarrou pouco antes de ele cair de um penhasco íngreme. Ana, grata por Van Helsing ter salvado sua vida e ter destruído Marica, leva Van Helsing e Cal de volta ao castelo onde a família Valéry viveu por centenas de anos após a morte humana de Drácula. Naquela noite, Ana quer ir caçar vampiros, mas Van Helsing, preferindo esperar até o amanhecer, a borrifa com spray nocauteador. Quando Ana acorda mais tarde, os corredores estão escuros e Van Helsing não está em lugar nenhum. No entanto, alguém está lá. Ele é um lobisomem, mas não qualquer lobisomem. É o irmão dela, Velka. Velka aparentemente foi mordido por um lobisomem no caminho para baixo, sobreviveu à queda e agora também é um lobisomem. Quando a lua de repente fica atrás de uma nuvem, Velka muda de lobisomem de volta para humano, por tempo suficiente para avisar Ana. Então a lua nasce e ele volta a ser um lobisomem e se lança contra ela. Van Helsing aparece e atira em Velka, mas ele pula pela janela. Van Helsing segue. Assim que Van Helsing consegue um tiro certeiro no gigante, Ana o impede para que ele saiba que Drácula supostamente tem uma cura para lobisomens. Van Helsing concorda em ajudar Ana a encontrar o antídoto e tentar salvar seu irmão. A trilha de Velka os leva ao castelo Frankenstein, onde Drácula, Igor e os Dvergia, criaturas feias que trabalham para Drácula, têm Velka acorrentado à máquina do Dr. Frankenstein e estão tentando usar sua energia vital para reviver os filhos de Drácula. Relâmpagos e a força vital do Velkan flui para os pequenos vampiros que começam a eclodir. Milhares deles. Van Helsing começa a atirar neles. Drácula fica muito bravo e começa a atacar Van Helsing. Van Helsing empala Drácula com uma estaca de prata, mas não funciona. A estaca deve ser de madeira. Aleera, Verona e os bebês voam para a aldeia para ensinar a alimentar os bebês. De repente,
todos os bebês vampiros começam a explodir. A reanimação não teve sucesso. Drácula ordena que Velkan mate o Van Helsing e Anna. Ao escapar do castelo Frankenstein, Anna e Van Helsing caem em uma caverna subterrânea onde o monstro de Frankenstein está escondido. Van Helsing atira nele com um dardo tranquilizante, mas se recusa a matá-lo porque sente que o monstro não é mau. Van Helsing só mata seres malignos. Antes de desmaiar, o monstro explica que ele é a chave para a pesquisa de Drácula, que ele é a única coisa que Drácula precisa para dar vida à sua prole. Embora os últimos filhotes tenham morrido, Drácula tem milhares de nascimentos pendentes, diz ele. De repente, eles percebem que Velkan os está seguindo. Sabendo que Drácula logo saberá onde eles estão, Van Helsing tenta levar o monstro de Frankenstein de volta a Roma para proteção, mas eles são atacados por Verona, Aleera e Velkan. Van Helsing destrói Verona e acerta Velkan com uma bala de prata, que mais tarde morre nos braços de Anna. Infelizmente, Velkan também conseguiu morder Van Helsing. Aleera pega Anna e a leva de volta para Drácula, enquanto Van Helsing, Cal e o monstro são forçados a andar. Eles encontram Aleera novamente em Budapeste. Ele os convida para um baile de máscaras de Halloween, durante o qual eles podem trocar o monstro por Anna. Van Helsing tranquiliza o monstro e o tranca na igreja enquanto ele e Cal vão ao baile. No baile, enquanto Drácula dança com Anna, ele tenta convencê-la a se tornar sua noiva, mas Anna não aceita. Van Helsing resgata Anna, mas sua fuga é frustrada quando Igor traz triunfantemente o monstro de Frankenstein. Todos no baile se transformam em vampiros e vão atrás de Van Helsing, Cal e Anna, obrigando-os a pular pela janela. No momento em que Van Helsing, Anna e Cal retornam à Transilvânia, Drácula limpou o castelo Frankenstein e mudou-se para ninguém sabe para onde. Eles vão para a biblioteca onde Cal faz uma pequena pesquisa e descobre que Drácula é de fato filho de Valérius. Todo o problema começou quando Drácula foi assassinado pela mão esquerda de Deus em 1462. Quando Drácula morreu, ele fez um acordo com o diabo e recebeu uma nova vida que só pode ser sustentada bebendo sangue. Foi então que Valérius foi a Roma e negociou o direito de sua família de entrar no céu até matar Drácula. Drácula era seu filho, mas Valérius não conseguiu matá-lo, então ele o baniu para a fortaleza de gelo por uma porta sem saída, até que o diabo deu asas a Drácula. Então, onde está a porta? Anna revela que seu pai passou horas olhando para uma determinada foto. Talvez a foto contenha a chave da porta? Na porta há uma inscrição em latim que Cal tenta ler, mas não consegue terminar porque falta uma peça. Van Helsing lembra o fragmento da pintura que lhe foi dada pelo cardeal Ginete antes de deixar Roma. Claro, cabe. Ao lerem a inscrição em voz alta, a imagem se transforma em um espelho, permitindo que entrem na fortaleza nevada que é o verdadeiro castelo do Drácula. Eles entram em um longo corredor no qual o teto e as paredes são forrados com vagens contendo descendentes de vampiros aguardando animação. Ele também vê o monstro de Frankenstein envolto em um bloco de gelo com apenas a cabeça para fora. O monstro vê Van Helsing e diz a ele que Drácula tem a cura para lobisomens. Van Helsing se pergunta por que Drácula teria um antídoto. Cal se lembra de ter visto outra imagem que mostrava um lobisomem matando um vampiro. Agora tudo está claro. Apenas um lobisomem pode matar Drácula, e Van Helsing será transformado nele esta noite ao bater da meia-noite. O plano é fazer com que Van Helsing se transforme e mate Drácula, e então Anna e Cal podem injetar nele o antídoto no último minuto. Enquanto Van Helsing sai em busca do Drácula, Anna e Cal forçam Igor a levá-los ao antídoto. Igor mostra a eles uma seringa guardada em um copo com um líquido viscoso. Na verdade, é um antídoto, mas antes que eles consigam, Igor os tranca em um quarto. Aleera aparece de repente. Anna derruba o recipiente com líquido viscoso. Ele cai no chão e o respingo queima o rosto de Aleera. Anna joga o líquido na grade da portão para poder sair daquela sala.
Van Helsing descobriu o laboratório de Drácula. O monstro Frankenstein foi levado ao telhado e Drácula está tentando dar vida a seus bebês. Van Helsing chega ao telhado, mas antes que o monstro possa ser libertado, um raio cai e envia sua força vital para o berçário. Os bebês vampiros estão começando a acordar. Assim que o Van Helsing tenta libertar Frankenstein, Drácula se transforma em um grande morcego e ataca Van Helsing. O monstro Frankenstein é atingido por um raio novamente, fazendo-o voar pela beirada do telhado. Na descida, ele consegue prender um cabo e derrubar Igor da ponte, onde persegue Cal com o gado. O monstro pula pela janela para a sala onde Anna e a Leera estão lutando. Enquanto o monstro mantém a Leera sob controle, Anna usa o cabo para voltar ao laboratório. No caminho, Cal joga o antídoto para ela. A Leera alcança Anna. Enquanto a Leera se gaba de beber o sangue de Anna, Anna pega uma estaca e a enfia no coração de Leera. Nesse momento o relógio marca meia-noite. Van Helsing se transforma em lobisomem e ataca Drácula. Assim como Van Helsing tem Drácula em seu pescoço, a lua se esconde atrás de uma nuvem e Van Helsing volta a ser um humano. Drácula usou esse momento para informar a Van Helsing que foi ele, Van Helsing, quem assassinou Drácula em 1462. De repente, a lua retorna. Van Helsing se transforma novamente em lobisomem e mastiga o pescoço de Drácula. Drácula se desfaz em pó, assim como todos os seus vampiros. Uma vez que Drácula é destruído, todas as suas criações também são destruídas. Naquele momento, Anna corre para a sala com o antídoto. Van Helsing pula atrás dela. Cal também chega com uma estaca de prata, pronto para jogá-la em Van Helsing. Mas Anna teve sucesso. Ela injetou o antídoto em Van Helsing pouco antes de sua morte e Van Helsing voltou a si. E aqui terminamos mais uma recapitulação sobre este filme. Gostou do vídeo? Não esqueça de se inscrever no canal, curta, comente e compartilhe, para assistir a mais vídeos como este.